Voltamos. Voltamos, pô, agora bem no momento importante da live, conexão não nos favoreceu, mas Não, tá tudo bem. vamos retomar. Isso aí. Eu não me lembro o que eu estava falando, na verdade, né? Eu acho que eu estava falando. A gente estava falando da conexão, né? Do Da sistema homeostase, da manutenção da homeostase, em questão do sistema autonômico. É, acho que a conexão do Covid, da situação de estresse e E a gente indo para as doenças cardiovasculares, né? Então eu estava tentando explicar muito rapidamente, e como eu comentei anteriormente, estresse não é a minha área de estudo. Eu estava vendo que assim que aquele meu amigo que estuda muito sobre estresse entrou, a gente caiu a conexão. sim, ele Mas, até fez enfim, uma acho que. pergunta, não foi isso? Ele fez uma pergunta, foi isso? Não, Que apareceu, bom, enfim, tinham não até vi, feito não uma vi. pergunta. Ah, eu não Mas vi. tudo bem, então eu confundi quem que é. É. Bom, mas enfim, é, se a gente tiver, por exemplo, né, a gente estava falando dessa situação toda de exposição ao estresse, que ele é um estresse que ele não tem o fator que a gente reconheça, né, uma situação estressante a cada dia como sendo uma situação igual, né? A gente até citou o exemplo da situação do estresse no trânsito e assim por diante, Sim, né? E que isso, obviamente, é muito mais complexo para o nosso sistema cardiovascular, para as nossas respostas ao estresse, do que qualquer outra coisa, né? Então, o fator habituação ao estresse é extremamente importante, né? Coisa que a gente não vê por aqui, né? A gente não está vendo, não está vivenciando isso. sim. Então, Kleber, o que a gente vê, por exemplo, na literatura é basicamente o seguinte: estudar o estresse em sujeitos saudáveis, né, o estresse como fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, ele não Sim. está muito bem estabelecido. Assim, olha, o estresse vai desencadear a agregação plaquetária lá na artéria coronária que vai formar o trombo. Então, isso não se conhece muito bem, tá? O Sim. que se sabe bem é que no sujeito que tem muitos fatores de risco associados, então um paciente, um sujeito de alto risco, o estresse é um importante fator precipitador do aparecimento das doenças cardiovasculares. Sim. Então, por exemplo, né, eu acho que eu estava, bem na hora que caiu, eu estava citando esse exemplo. Então, imagina um sujeito obeso, tabagista, diabético, que está sofrendo isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? É um sujeito que tem uma possibilidade, uma probabilidade de que aconteça um evento cardiovascular com ele, né? Uma arritmia, um pico hipertensivo, coisa do gênero, muito grande, né? Agora, a gente tem outra vertente do estresse, né? Outra vertente do estresse que diz o seguinte, que, por exemplo, crianças que sofrem estresses, né, extremamente importantes, tipo abuso na infância, abuso físico, abuso de substâncias, enfim, violência doméstica e etc., essa criança ela tem uma possibilidade de desenvolver a doença cardiovascular baseada nessas situações de estresse, né? Sim. Muito mais aumentada do que uma criança que não tenha tido qualquer tipo de exposição assim, né? No entanto, mesmo que a gente não tenha uma relação direta, né, entre o estresse e o
acendi uma luz aqui. O estresse e o desenvolvimento da doença cardiovascular, né? A gente não tem uma relação bonitinha, direitinha. O estresse está relacionado a comportamento de risco, né? Então, mesmo que a gente está aqui, trancafiado em casa, né? Começa a comer mal. Eventualmente, para aliviar os episódios de estresse que a gente vive, as notícias ruins, etc., eventualmente a gente começa a fumar, né? Para de fazer exercício. E assim por diante, né? Começa a ficar obeso, desenvolve resistência à insulina, e etc. Então, assim, aí você vai ter um caminho que não é um caminho direto, né? Vai ser um caminho indireto para o Sim. aparecimento das doenças cardiovasculares propriamente ditas, né? Certo. Então você quis dizer que as comorbidades, então, é o principal fator de risco, né? E como nós tínhamos conversado antes de dar o problema na conexão, a população um número é muito grande de pessoas que não têm um pré-diagnóstico, né? Dessas comorbidades, né? Então, você vem numa situação que vai te causar uma inflamação, um estresse físico, né? Somado ao estresse mental, psicológico de não, não contrai o vírus. Se você for um portador do vírus, você vai depender totalmente do seu sistema imunitário. Fim, é isso que se sabe. Até o Exatamente. momento, é isso que sabe, né? Exatamente. Exatamente. Então, e nesses fatores, né, de estresse, no sistema autonômico em si, como que é essa reação, como que é essa relação do sistema autonômico durante esse estresse mental, né? Porque o físico, você vai, quem estava naquela vida agitada, vida acelerada, nas primeiras semanas estou tirando umas férias. Foi umas férias forçadas, né? Agora já Uhum. começou a ficar, peraí. Então quem treinava já começou a ter aquela decadência física, né? Quem era para lá e para cá já não tá, opa, peraí que eu não aguento mais essa vida, vamos dizer assim, parada, mesmo que seja um home office. E essas respostas que o indivíduo não tem o controle, É. como que fica? Pois é. Essa é uma situação interessante, né? Então, assim, como a gente estava falando lá no começo, né, a gente está se expondo ao isolamento social. E nós somos seres sociais, né? E associado a esse isolamento social, a gente ainda tem aquela falta de previsibilidade dos episódios de estresse que a gente vem a ter, né? E isso, como a gente disse anteriormente, isso é um fator extremamente importante para que a gente não habitue as nossas respostas cardiovasculares, autonômicas, enfim, endócrinas e assim por diante, né? Então, o que a gente pode imaginar que esteja acontecendo com a grande massa da população, né, diante desse medo constante, né, do novo, do medo de depender exclusivamente do nosso sistema imunológico e falar, ó, se vira aí que o bicho está pegando aqui, né? A gente normalmente o que a gente faz é aumentar a atividade do sistema nervoso simpático, né, que é uma resposta já muito conhecida, e essa resposta do sistema nervoso simpático faz com que a gente, como a gente tinha falado lá no começo, se fosse um estresse agudo para salvar a nossa vida, ótimo, maravilha. Só que o que acontece é que a gente fica sendo exposto a esse aumento do sistema nervoso simpático, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial
um papel que vai levar o sistema cardiovascular a tentar se adaptar a essa condição crônica de estresse. Obviamente que essa adaptação crônica ao estresse, ela... eu costumo brincar, não sei se você vai se lembrar na sua época de graduação, né? Mas eu costumo brincar com os alunos quando eu vou falar de fisiologia e tudo mais, que assim, a coisa mais difícil que tem é a gente morrer. Sim, né? Você lembra disso, né? Faz muito tempo que eu brinco com isso. Porque a gente tem inúmeros sistemas que se ajustam, que se adaptam, que se retroalimentam para nos manter vivos. Né? Então, veja, a gente está se ajustando para enfrentar uma situação nova, desgastante, estressante, etc. Só que o grande problema é que esse ajuste ele não vai passar. Enquanto essa situação de estresse não passar, né? A gente vê adaptações cardíacas que fazem com que o coração hipertrofie, né? Aumente a espessura da sua camada muscular. Ah, isso é bom? Óbvio que não é bom. Né? Você não está dando um estímulo fisiológico para ele hipertrofiar, né? Você está dando um estímulo patológico, entre aspas. Você tem mudança na função do seu vaso. Né? Se a gente lembrar lá das aulas de fisiologia lá atrás, a camadinha mais interna dos vasos sanguíneos, né, chamada de endotélio, ela tem uma função gigante dentro do nosso sistema cardiovascular, de tamanha a quantidade de substâncias liberadas ali, né, para manter essa função do vaso. Então, numa situação de estresse crônico, a gente normalmente perde essa função do vaso de contrair e relaxar adequadamente. Né? Sim. A gente tem adaptação negativa dos vasos sanguíneos. Então, aumenta a espessura íntima média do vaso, né? O que favorece uma rigidez arterial, prejudicando, então, o sistema cardiovascular. Então, essa exposição crônica, né, a todos esses ajustes que momentaneamente serviriam para a gente se preparar, né, para uma situação de luta ou fuga, como vem lá dos nossos ancestrais, né, isso acaba se tornando um fator precipitador, na verdade, né, de doenças cardiovasculares ou mesmo de comprometimento cardiovascular no futuro. Né? E, obviamente, que quando você já tem fatores de risco cardiovasculares, né, então, obesidade, o diabetes, a hipertensão, né, que foi muito discutida aí no começo da Covid, aí, do Covid, né, foi muito discutida no começo, os sujeitos que tomam determinados medicamentos, eles têm que parar com o medicamento porque isso vai complicar o quadro dele de infecção e assim por diante, né? Então, se é um sujeito que já tem fatores de risco para as doenças cardiovasculares, obviamente, esses sistemas que a gente está conversando aqui, eles já estão prejudicados, né? Eles já estão prejudicados. E aí, quando a gente associa isso ao estresse, e mais a ideia toda do Covid, né, que a gente vai falar talvez um pouco mais à frente, do que o Covid faz no sistema cardiovascular, né, do que se sabe, do pouco que se sabe até hoje, obviamente a mortalidade para esses sujeitos vai ser muito maior, né, a complicação clínica desses sujeitos vai ser muito maior, com certeza. É interessante essa colocação de que teve um grande número de doentes crônicos que parou de administrar medicações, pararam de se tratar, ir até o seu médico, nem que seja virtualmente, porque, peraí, essa situação eu tenho que me defender antes
do que eu já conheço, né? Então o desconhecido fez o conhecido ser esquecido. Peraí, É, pelo menos o é, diabetes, a hipertensão, eu já sei os sintomas, né? é. Agora disso eu não sei diferenciar. Tanto que eu também não tiro a razão, porque são sintomas como de outras viroses, outros vírus, na verdade, né? De Uhum. outras situações que no momento que é uma situação só que é mais alto, né? É mais agravante do que os outros tipos de vírus. Tudo bem. Agora, focando mais na situação do coração, vamos entrar nesse aspecto que você falou agora. O que se sabe do Covid em afetar o sistema cardíaco? Pois é. É, o que a gente vê, né, Kleber? Bom, então começou, como você mesmo comentou, né? Começou com essa história de que, bom, beleza, o hipertenso, ele estava morrendo mais, ou ele estava tendo um grau maior de complicação, né, pelo Covid, do que um sujeito normotenso, ou do que um sujeito não diabético, e assim por diante. Né? Então começou com essa história. Falou, mas por que isso está acontecendo? Porque começaram a olhar, né, os estudos começaram a identificar que a principal porta de entrada, né, do vírus, ela é a enzima conversora, o receptor de enzima conversora de angiotensina 2, né, do ECA2, que está muito presente nos pulmões, está presente no coração e assim por diante. E o que antes se sabia era que alguns medicamentos antihipertensivos, eles possivelmente aumentavam a expressão desse receptor, ou aumentava a expressão de ECA2 na corrente sanguínea e assim por diante. E aí o que eles viram opa, então será que sujeitos que tomam esses medicamentos antihipertensivos, eles vão entrar num quadro mais grave de COVID do que os sujeitos que não tomam? Né? E aí a posição de todas as sociedades de cardiologia do mundo, né, tem dito o seguinte, não, esquece, essa relação direta não existe. O hipertenso pode continuar tomando seu medicamentozinho aí, porque senão você vai piorar, né? Você vai morrer de outra coisa, certo? Então começou com essa história toda. Obviamente que, assim, para o sujeito que já tem algum fator de risco ou alguma doença cardiovascular, o COVID ele vai ser muito mais maléfico do que para um sujeito que não tem esses fatores de risco, essas doenças cardiovasculares. Né? Por quê? Porque o coração desses sujeitos e o sistema cardiovascular como um todo, né? A gente estava falando do sistema nervoso autonômico, a gente falou de adaptações vasculares, a gente falou de adaptações no próprio coração, adaptações ruins, né? Por sinal, elas já vão estar presentes nesses sujeitos. E aí, quando vem um vírus que se instala no corpo desse sujeito, que dispara uma quantidade gigantesca de fatores inflamatórios, né, que leva esses fatores inflamatórios para o coração e para os vasos desses sujeitos, então, obviamente, que esses pacientes, né, que são hipertensos, que são diabéticos, que são infartados, que tiveram problemas de válvula e etc., esses sujeitos vão ter muito mais complicações e probabilidade, né, e possibilidade de morte do que sujeitos que não tenham essas alterações cardiovasculares. Né? Por exemplo, o que se sabe hoje? Né? O que se sabe hoje é que o COVID, ele altera, né, ele prejudica muito células pericíticas do nosso coração e dos nossos vasos. Ou seja, as células, os pericitos, né,
eles são células perivasculares, eles são essenciais ali para manutenção da homeostase de nossos microvasos, e aí vem lá um vírus que arrebenta com aquilo e faz com que os nossos microvasos percam seu suprimento, digamos assim, a sua base de vida, né, digamos assim. Bom, isso para pacientes, por exemplo, que já apresentam alguma doença. Então, por exemplo, pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, né? Agora, o que se vê para pacientes que não apresentam, por exemplo, doença cardiovascular, o que já se observou em algum grau, né, é uma infiltração, por exemplo, de muitas células inflamatórias no coração, né, então gerando ali possivelmente uma miocardite, né, uma inflamação do músculo cardíaco. Você tem nos sujeitos normalmente um aumento na troponina, que é um marcador sanguíneo de lesão vascular, então significa que o coração de alguma forma está sofrendo, né, com aquilo, então isso já foi mostrado em trabalhos, né. Você tem a inflamação que começa no pulmão, você tem disfunção vascular, você tem disfunção endotelial, né? Aqui vai minando o funcionamento do teu sistema cardiovascular, que obviamente quando você tem outros fatores associados, isso vai precipitar o óbito do sujeito, né? Então, com certeza, isso acaba sendo um fator de agravamento da doença, de uma doença pré-existente, né? E se não for pré-existente essa doença, como a gente estava falando no sujeito saudável, por exemplo, a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe quais serão os resultados para o sistema cardiovascular desses sujeitos que não tinham nada, né, no coração, não tinham fator de risco, etc., que eventualmente contraíram o vírus. Como é que ele vai responder depois? Né, a gente não sabe se vai comprometer. Agora só o tempo e obviamente, os estudos vão dizer pra gente o que aconteceu eventualmente com esse sujeito, né, ou quais foram as reais manifestações cardiovasculares que o vírus por si só vai lá e fez no sistema cardiovascular. Mas basicamente o que a gente tem na literatura é isso, né? Um prejuízo da função vascular, a gente tem uma inflamação do coração que pode levar, né, uma infiltração de células inflamatórias ali, que pode levar a uma inflamação do coração como um todo, um prejuízo do sistema respiratório que já está muito bem divulgado, e aí o prejuízo do sistema respiratório, dos pulmões, pode levar também a um prejuízo cardiovascular, então vai embolando o meio de campo, né? Mas exatamente o que esse vírus vai fazer para o coração, não se sabe. Ele é para os sujeitos que já tem placa aterosclerótica, ele pode levar a um rompimento precoce, né, a uma ruptura precoce da placa aterosclerótica, levando o sujeito ao infarto, né? Então, enfim, é algo muito novo, né? É algo muito novo, é um vírus que a gente não sabe para que lado que ele vai. Olha, Bruno, olha, eu vou te interromper. Tem uma pergunta aqui, ó, doutor Mostarda, se der tempo, comente sobre a obesidade como risco adicional. É isso aí. Doutor Mostarda, meu grande amigo, doutor Chuba, ele é professor lá da Universidade Federal do Maranhão, né? O que a gente vê, né, a obesidade como fator adicional, que a obesidade ela já leva um sujeito a ter uma inflamação de baixo grau, né? A inflamação estéril, que eles chamam, em alguns momentos eles chamam, ou inflamação de baixo grau, que é aquela inflamação
em que os principais marcadores de inflamação, como proteína C reativa e etc., eles não estão tão aumentados, mas quando a gente vai olhar lá para as interleucinas, elas estão todas modificadas, né? Então, a gente costuma brincar que o sujeito obeso já é um sujeito inflamado por natureza, né? Por conta da obesidade, por conta da grande massa de tecido adiposo e assim por diante. Então, e aí você vem com a instalação de um vírus, né, que leva a um grau muito elevado de inflamação, né, nos sujeitos. Associada a essa inflamação já pré-existente, obviamente que as consequências são desastrosas, né? Obviamente que as consequências vão ser desastrosas. Então, aí não se sabe exatamente o quanto, mas que deve se multiplicar, né? A inflamação para o tecido coração. Bem colocado ali pelo professor Cristiano. A obesidade é um fator de risco para as doenças cardiovasculares e, consequentemente, vai ser um fator de risco importante para o agravamento, ou mesmo para o aparecimento, né, das doenças cardiovasculares em virtude da chegada aí do vírus, né, da infecção pelo vírus. Né? É interessante que o que intriga é o efeito no sistema imunológico, né? Porque nós não temos anticorpos, né, reconhecidos, apesar de ser o histórico do SARS, não ser de hoje, e a evolução dele chegar de uma tal intensidade que hoje, até o momento dessa live, não há uma vacina para conter. Não há. Então é uma coisa muito aleatória. Essa relação do sistema imunitário ou imunológico do indivíduo com o coração, quais que são as exigências? O que os estudos demonstram dessa área? Porque, por exemplo, nós voltou, pausou, aí eu vou voltar. Tá me ouvindo? Então, agora sim, eu vou relacionar o exercício. Você fez o exercício hoje, um exercício de leve a moderado, o seu sistema imunológico vai subir, vai fazer a conhecida montanha-russa. E num estresse desse tipo, o que o coração, a qualidade do coração, pelo que eu entendo, é o que vai determinar essa montanha-russa também. É como se fosse um exercício. Quanto o indivíduo tiver de condição física, de qualidade do órgão, né, do tecido, é que vai determinar essa montanha-russa. Alguns estudos demonstram que a contaminação é dependente da molécula ou da partícula que está contaminada, né? Através de um espirro, através da fala, só que depende o tanto da contaminação. Então, tem indivíduos que eram doentes crônicos, se safaram, conseguiu realmente estar curado. E outras pessoas, indivíduos considerados normais, faleceram. Nunca teve nenhum problema, né, de saúde. Então, no meu entendimento, leva a crer que o que estudiosos da biologia falam, que depende de quanto você teve o contato com essas partículas, né? Depende do seu atual momento imunológico para ter esse efeito. Depende da sua vivência. No início, os estudos demonstravam que crianças
eram dificilmente contaminadas, mas eram vetores da doença, por isso não poderiam, teriam que interromper a fase escolar para não trazer para os idosos a contaminação. Hoje já entende como você falou anteriormente, já houve manifestações em extremidades, no pé, algumas crianças, como se fosse sarampo, teve reações alérgicas ao contato, né? E o coração, levando para esse aspecto, a qualidade do coração vai ser um determinante para exigir mais do sistema imunológico? Quando a gente pensa, né, no sistema cardiovascular, obviamente a gente tem que olhar para o sistema, para o coração, para os vasos, para uma série de neurohormônios, né, digamos assim, que vão regular a função daquilo tudo, né? Agora, o fato de, por exemplo, algumas pessoas, né, que não tinham fator de risco, que não apresentavam fator de risco tanto para as doenças pulmonares como para as doenças cardiovasculares, e eventualmente foram a óbito, como a gente vê aí, né, hoje até acho que saiu uma mãe que era hipertensa, obesa, se eu não me engano, e a filha que não tinha nada, a filha faleceu e ela foi curada, né? Então, assim, o porquê dessas coisas, né, o porquê que vai afetar mais o sistema imunológico de um sujeito e menos de outro, a gente não sabe. A gente não sabe se é cepa diferente de vírus, a gente não sabe se, enfim, se tem uma condição genética no meio do caminho ali que pode alterar a resposta imunológica desse sujeito. Enfim, a gente não tem um mapa de como as coisas vão funcionar, né? Mas o que se sabe exatamente é que se o sujeito ele já apresenta por algum fator de risco conhecido, né, cardiovascular ou pulmonar, enfim, se ele já apresenta algum grau de alteração no sistema imune, né, então como a gente estava comentando da obesidade, a famosa inflamação de baixo grau, você vem com um vírus que eleva muito a sua inflamação sistêmica e, obviamente, devido à porta de entrada do vírus, né, que é lá o receptor de ECA2, que está presente também no coração, obviamente que esses sujeitos que já têm uma predisposição a ter as doenças cardiovasculares, eles vão sofrer maiores consequências, né? Então, o fato quanto mais preparado você tiver, em tese, né? Porque a gente não sabe se isso realmente é verdade, né? Quanto mais preparado, entre aspas, você tiver, tanto sistema imunológico, sistema cardiovascular, sistema respiratório, etc., possivelmente menores serão as suas consequências desse vírus, né? As suas consequências de infecção e, obviamente, melhores respostas você terá, né? Menores taxas de internação, menores complicações e assim por diante, né? Mas a gente estava falando do sistema imune, coração, etc. Tem uma área que não que eu esteja estudando agora, né, mas tem uma área que eu comecei a estudar, enfim, e gosto bastante, que entra num aspecto em que, há um tempo atrás, alguns autores começaram a formular uma hipótese que hoje está se comprovando, está se mostrando através de diferentes estudos, etc., que o sistema nervoso parasimpático, né, que é aquele que vai lá e diminui sua frequência cardíaca, aquele que freia, né, o simpático para o coração, enfim, parece que ele desempenha, em algum momento, né, parece que mais especificamente, quando ele vai lá e se liga ao baço, né, quando ele vai lá e libera acetilcolina lá no baço,
parece que a acetilcolina liberada pelo sistema nervoso parasimpático, ela provoca um efeito anti-inflamatório sistêmico, né? E isso é legal, por quê? Porque aí você já fez a ponte com o exercício, né? Uma das adaptações clássicas que a gente conhece, né, quem estuda exercício, etc., é esse aumento do sistema nervoso parasimpático para o coração, né? E para outras regiões a gente não sabe direito, mas ele tem ali algum efeito aumentando a atividade do sistema nervoso parasimpático. Então, se a gente pensar por esse lado, né, por essa via que tem se tornado robusta na literatura, a gente tem uma possível via em que o exercício se torna anti-inflamatório, né? Além daquela questão muscular, já muito clássica, muito bem estabelecida e tudo mais, mas essa possivelmente seja mais um contribuinte, né, do exercício, como sendo ali, tendo um papel anti-inflamatório importante para os nossos sistemas fisiológicos, né? Tanto que a gente sabe que a adaptação clássica ao treinamento aeróbico, por exemplo, é diminuir frequência cardíaca, né? Quando a gente vai lá e olha para o sistema parasimpático, para o vago desses sujeitos, ele está aumentado, ele está melhorado, né? E se esse vago, porventura, tiver, como já foi demonstrado em animal, tiver melhorado a sua atividade lá para o baço, possivelmente você vai produzir macrófagos ali nesse baço, você vai liberar macrófagos que têm uma função anti-inflamatória ao invés de promover uma inflamação nos tecidos que eventualmente ele vai infiltrar, entende? Então aí mais um ponto importante, né, para o exercício, fortalecendo o nosso sistema imunológico, que obviamente, aí, como tudo isso ainda é muito novo, né, a gente tem algumas poucas evidências ali de associação e etc., a gente pode ter ali mais um fator cardioprotetor, né, do exercício, tentando resolver ali a inflamação que eventualmente aconteça, né? É interessante fazer esse link, que era o próximo, né, tópico, que é o exercício físico em si. Como você falou, não tem comprovações que o exercício eu físico... tô aqui fazendo bem pro meu coração, tá? Aí sim, tá corretíssimo. Tá corretíssimo. Pode ser uma taçona de 1 litro, né? Ou não? Ah, não, aí não dá, né? Aí não Aí pode. não dá. Aí não pode. Fazendo um link, que quando começou a pandemia, vamos fazer exercício. Vamos nos exercitar, vamos fazer atividade física. E como eu até comentei em outras lives, com outros professores, ficou um conflito de informações assim, o que é atividade física, o que é exercício físico, o que é exercício físico praticado na forma de atividade física, né? Porque os dados são 80% da juventude dos jovens são sedentários. Então, nós temos uma população, não que só tenhamos jovens, em geral temos uma sociedade, uma população sedentária, né? Aquela se mantém ativo. Então as pessoas não eram ativos, né? E não são ativos. Agora está pior ainda porque que descia escada, fazia um esforço, ia até o mercado, ia trabalhar. Agora, se antes já ia de carro, vai ser mais de carro ainda, né? Se tiver que voltar, não conseguiu fazer o home office. Com certeza. E, não é verdade? Então eu vejo que o exercício físico, ele está no momento dele. O exercício físico e essa força-tarefa dos órgãos de saúde, né, em
vamos ser ativos, vamos ter atenção, né? Porque interessa. Porque é inevitável. Lógico que a tecnologia veio para nos auxiliar, só que nós não temos uma educação adequada, né? Nós não temos uma educação adequada quanto a isso. Então, isso, tanto as facilidades de locomoção, automóvel, etc. Então, sempre aquela, se você puder ir a pé, vá ao mercado, desce, suba escada, que vai favorecer a cardiovascular, a capacidade aeróbica, etc. Aquilo de praxe, que todo mundo já está cansado de saber. Só que hoje, nesse momento, como o mundo parou, né? O mundo parou, peraí, o que está acontecendo? O que é isso? Como que a ciência não explica? Cadê a vacina? Quer dizer que se eu pegar, eu vou, né? Como nós já citamos. E o exercício físico, ele começou, peraí, eu quero me movimentar, que já que eu não posso me movimentar para trabalhar, não posso me movimentar para fazer tarefas que eu fazia anteriormente. Então agora eu tenho tempo, agora eu vou me exercitar aqui. Eu acho que é cultural isso, né? Na minha opinião é cultural. Agora não tenho mais o que fazer, eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Só que hoje, com essa constante informação, né? Constantes atualizações da ciência, que hoje a ciência está em pauta também. Antes o pessoal não dava atenção. Como que é possível, tipo, a ciência não explicar o que eu devo fazer, né? Graças. O pessoal tá lendo pelo menos o resumo, não é, Bruno? Pelo menos o resumo. Saiu o estudo, igual eu vou dar como exemplo esse último estudo que não tinha sido nem publicado, nem submetido a respeito, e foi uma... Não, agora é isso. Realmente, teve alguns pontos que não deveriam ter lançado, né, na mídia, como é que foi, concordo. Só que tem os seus pontos positivos também, que levam a crer a possibilidade de um contágio pelo ar, como que vai ser um indivíduo que fala mais alto, fala mais baixo, não fala... Realmente é pela boca que se contamina, mais fácil pela via nasal, ou é os olhos, o olho sempre está aberto, né? Não dá tempo de você piscar, não é? Então são coisas que levam nós a pensarmos. Então, o exercício físico, nesse momento, que está sendo colocado em pauta, ou atividade física, porque uma atividade física que seja vigorosa ou moderada, que a pessoa tem a ciência de que uma atividade física é um exercício físico. Não é, né? Uma atividade física pode ser carregar um peso, pode ser arrastar móveis, né? Que aí vai ter a taxa metabólica de cada atividade. Então vai exigir da capacidade do coração. Quantos mal súbitos tem por afazeres em casa, não é verdade? Tá tendo, não é? Os cardiologistas, no momento, tá falando, cuidado, gente, o que vocês estão fazendo em casa? Esportistas de finais de semana, anteriormente, que era falado, não adianta ir jogar bola, não é verdade? Então, tudo é administrado, né? É um trabalho físico. Nesse momento, no seu ponto de vista, qual é o papel do exercício físico na vida das pessoas nesse momento? Pois é, Cleber. Eu acho que a gente tem que voltar ainda a um ponto antes disso, né? Que é o fato de que essa quarentena, né, esse isolamento social, ele tem começado a aparecer os trabalhos aí mostrando que diminuiu muito, né, diminuíram os níveis de atividade física dos sujeitos absurdamente, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, se eu não me engano foi final de março, tem aquela empresa, não sei se ela é americana,
empresa chamada Fitbit, que é tipo Sim. Polar, que faz a contagem de passos e etc., que usa os smartwatches lá e tal, faz contagem de passo, etc. Eles mostraram isso eles mostraram em março, final de março, se eu não me engano. Eles mostraram que havia uma redução de 7 a 40, de 7 a 38%, se eu não me engano, na quantidade na redução, na verdade, do número de passos dos sujeitos que foram ali associados à quarentena, né? Uma contagem média de passos, etc., até o final de março. Agora, a gente já está aqui final de maio, né? Então você imagina a influência, né, do fato de ficar em casa para o comportamento sedentário desses sujeitos, né? E aí e a gente não sabe como é que isso, quer dizer, a gente tem uma ideia de como isso vai repercutir lá no futuro, né? Daqui 1 ano, 2 anos e assim por diante. Mas, assim, a gente não sabe o quanto vai agravar, né? O quanto as pessoas vão morrer ainda mais por doenças cardiovasculares e assim por diante, né? Então, já começa daí, né? Começa do comportamento sedentário dos sujeitos que está se acentuando ainda mais do que a gente já tinha, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Tem alguns estudos mais antigos que mostravam, por exemplo, o repouso, sujeitos acamados, né? Sujeitos que estavam lá no leito, né? Obviamente forçados à inatividade física, né? Eles apresentavam ali atrofia do coração, eles apresentavam disfunção cardíaca e assim por diante. Agora, se a gente for por um lado um pouco mais próximo daquilo que a gente está vivendo, que seria, né, uma redução do número de passos que a gente esteja dando ao longo do nosso dia. Se a gente reduzir, por exemplo, se a gente dava mais de 10 mil passos, isso tem estudo mostrando, tá? Não é coisa da minha cabeça. Se a gente dava mais de 10 mil passos no nosso dia, que é o recomendado, né? Se a gente passa para cerca de 5 mil passos, a gente já tem prejuízo da função do nosso endotélio, que é aquela camadinha mais interna do vaso, que libera uma série de substâncias que ajudam na função desse vaso e assim por diante. Então, assim, a gente acaba, por um curto período de tempo, a gente acaba já prejudicando o nosso sistema cardiovascular. Agora, imagina, sei lá, quanto tempo que nós estamos em isolamento social? Vamos fazer 3 meses. 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Tem gente E que já aí, tá antes disso, já tava, peraí, que quando começou aquela, no carnaval, teve os primeiros, peraí, que vamos diminuir, porque, calma aí, eu não sei o que me esperava. não, é bem isso, né? E assim, então o que a gente pressupõe, né, que vai acontecer nessa redução drástica do nosso nível de atividade física é um desastre cardiovascular, né? Ou seja, a gente deve começar ali com prejuízo da função vascular, da função endotelial, um aumento da espessura íntima média dos nossos vasos, então provocando rigidez arterial, né? Deve aumentar a mortalidade cardiovascular por conta disso, né? Não só por conta disso, mas também porque, por exemplo, todo o sistema de saúde foi reformulado, né? Então, provavelmente, o cara que sente dor no peito, né, de que está infartando, por exemplo, ele fica com medo de ir ao hospital, com medo de Sim, pegar a Covid, né? Ou se não, se ele vai ao hospital, possivelmente não tem leito de UTI para ele, ou não tem médico suficiente para ele, né? Então, assim, vai ser um aglomerado de coisas, né? E obviamente, talvez a inatividade física dos sujeitos seja um gatilho importante para isso. As consequências vão ser desastrosas nesse sentido, né? E aí, claro, né?
se manter ativo mesmo que seja dentro de casa, né, isso vai ajudar e muito as pessoas. Então, existem recomendações básicas, assim, de trabalhos, obviamente, anteriores, né, ainda não deu tempo muito de saírem os trabalhos mais recentes, mas que, por exemplo, se você pratica, se você sai daquele comportamento sedentário, incorporando pequenas atividades no seu dia. Então, 5 minutos a cada 2 horas que você faça uma caminhada, um subir e descer de escadas ao longo do seu dia, isso já vai diminuir muito, né, a sua chance. Tem estudos que mostram, por exemplo, que se você incorporar 5 minutos nos 2 períodos do seu dia, de manhã e à tarde, de atividades físicas, né, ou de quebra do comportamento sedentário, você já reduz em 30% a tua chance de ter um evento cardiovascular. Né? Então, assim, é um absurdo, é muito bom, né, para ser verdade. E, de fato, é. Então, só o fato de quebrar o comportamento sedentário já vai te reduzir uma série de riscos. Né? Vai te reduzir uma série de riscos. Enfim, com a inatividade a gente tem uma série de prejuízos, né? Além das questões psicológicas, como a gente estava falando lá anteriormente, né? Mas também as questões fisiológicas. Então, você tem, com pouco que a gente faça, né, de atividade física, não precisa nem ser o exercício ali programadinho e etc., com certo volume, com uma certa recorrência e assim por diante, que a gente saia desse comportamento sedentário, isso já vai reduzir consideravelmente a chance dos sujeitos de ter mais um fator, né, complicador, aí, um fator complicador cardiovascular e agregar fatores de risco para as doenças cardiovasculares, com toda certeza. Né? Então, a gente tem um papel gigante, né? Eu acho legal a gente pontuar também, você falando dos passos, né? Que nós temos que imaginar, né? Quem está assistindo a gente agora, que é como se fosse num avião, né? A recomendação quando você está num longo período sentado levante-se, vá ao banheiro, faça movimentos com o pé, né? Forçando a panturrilha, porque a panturrilha é uma bomba cardíaca, né? É um auxílio para o coração. Então, quando nós damos passo, as pessoas que não é do senso científico, né? Do senso comum, falam, eu estou andando porque eu estou me exercitando, mas não entende a importância de que é como se nós tivéssemos 3 corações, né? Central e as 2 pernas, é o retorno. É o que vai ajudar o coração. Então imagina, né? Que quem está fazendo um home office, o tempo vai passando, e quando vai ver que são 4 horas, levanta, vai para almoçar, comer, está sentado novamente. Aí vai lá, comeu, deitou, descansou, porque geralmente quem faz um home office tem um descanso maior no almoço. Né? É uma coisa, né? Até vamos colocar que é de uma origem americana isso, né? Algumas empresas usam o almoço mais prolongado porque demonstra que quando voltar ao labor vai ter uma maior efetividade de trabalho. Beleza. Voltou para o trabalho, 4, 5 horas novamente ali, ó. Levantou, banho, aí sim relaxar e olha lá, porque senão depois é WhatsApp. Então, quer dizer, a parte mental da pessoa, a parte fisiológica, né, vamos colocar assim, peraí, eu não tenho mais aquele auxílio. Então a hipertrofia daquela região de uma pessoa que conseguia ter 9.000 passos por dia, 10.000 passos, eu estou jogando lá, né? Lá no alto, que hoje em dia isso é muito difícil, né? Com certeza. Agora, nesse momento ainda, acho que se reduziu a 300
faça. Enfim. Então, eu acredito que seja importante salientar essa condição da musculatura, da panturrilha, né? E, e, e o indivíduo entender o que está fazendo. O indivíduo entender. Então, dentro dessa informação, né, nós podemos dar um passo mais à frente. Eu estou vendo muitos vídeos de exercícios físicos, faça isso, faça aquilo, sem quantificar, sem equalizar, não sabemos a intensidade. E um dos fatores de exercício extenuante que não é benéfico para ninguém nesse momento, né? Não é benéfico. A recomendação do Colégio Americano, do American Heart, tipo, todos são exercícios leves a moderados. Um exercício extenuante tem um aumento pós-exercício de até 10 batimentos cardíacos a mais na frequência por minuto. Então, diante da sua linha de estudo, quais que são as recomendações para esses indivíduos que já treinavam, pararam e voltaram, ou aderiram à prática do exercício físico? Você tocou num ponto importante, né, Kleber? Que assim, acho que essa é uma excelente oportunidade, né, para a gente tentar estimular cada vez mais o autocuidado no sentido do exercício e acompanhamento desses sujeitos, nem que seja de forma virtual, né? Então, de alguma forma, a gente tentar controlar a intensidade do esforço desses sujeitos, o quanto que ele está fazendo, o volume e assim por diante, né? E ainda mais se a gente falar em sujeitos que têm fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que podem ter uma morte súbita durante a prática. Então, se a gente falar, por exemplo, do sujeito hipertenso, do sujeito obeso, diabético, tabagista, enfim. Então, acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente tentar acompanhar, nem que seja de maneira remota, né, a prática, estimular e acompanhar ali, ter os cuidados, na medida do possível, necessários para que esse sujeito não faça com uma intensidade muito alta e assim por diante, né? Então, é uma boa oportunidade para a gente se fazer importante, digamos assim, né? Para a gente mostrar a nossa importância. Até porque um dos cuidados que a gente tem que ter é falar assim, não, né, o paciente hipertenso, obeso, que eventualmente não sabe que ele tem um trombo, uma doença aterosclerótica, aí ele fala assim, não, eu estou vendo ali no Instagram o pessoal fazendo determinados exercícios, eu vou fazer também aqui em casa porque faz bem para mim, eu sei que faz bem para mim. Aí o cara se submete a uma intensidade muito alta, tem um pico hipertensivo, tem um AVC e vai parar no hospital, né? Então acho que toda esse estímulo, né, à atividade física. Oi. Aqui caiu, saiu mesmo, não é que caiu, nem foi erro de conexão. Saiu mesmo, começou a falar em caloria. Acho que o Instagram não aguenta mais a gente também. É verdade. Bruno, nós voltamos, vamos encerrar a live. É isso aí. Eu agradeço a sua presença virtual, você ter aceitado por ter feito essa live, né? Espero futuros assuntos estarmos fazendo novamente, né? Orientando o pessoal aí, a prática de atividade física, a saúde em geral, né? Que nos compete. Agradecer ao pessoal que visualizou,
teve bastante informação aí baseado em ciência, né? Baseado em fatos reais. Exato. E aí eu passo a bola para você agora. Não, eu que te agradeço, Kleber. Foi um prazer aqui conversar com você e trocar essa ideia. Se deixar, a gente fica até as 3 da manhã, né? E tem assunto, hein? E tem assunto, com certeza. Então, agradecer ao pessoal que acompanhou também. E foi um prazer. E estamos aí. Só chamar que a gente volta. Combinado, Bruno. Muito Beleza? obrigado. Fique com Deus. Amém, amém. Abraço para o pessoal e vamos propagar mais a promoção à saúde. É isso aí. Beleza, então. Fique bem, fique em casa e até mais. Sem dúvida. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.